Irmãos e irmãs de caminhada, que a paz do Cristo seja conosco hoje e sempre. E o tema que me foi proposto refletirmos juntos é Espiritismo versus Materialismo, referência bibliográfica, itens 1 a 3 da conclusão de O Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. E Allan Kardec pondera, como para um observador superficial pode ele compreender que a moral e o futuro da humanidade tem a ver com uma mesa que se move? Allan Kardec está se referindo ao fenômeno das mesas girantes, tão comum na Europa do século XIX, utilizada para fins de entretenimento, divertimento das multidões. Allan Kardec promove o estudo e a compilação dos estudos dos espíritos, formando então a codificação desses ensinos universais dos espíritos. O espiritismo é um ferrenho opositor, antagonista do materialismo. Nós temos um trecho do filme Bezerra de Menezes, em que Bezerra de Menezes e outras pessoas estão reunidos e uma pessoa então que se intitula materialista convida Bezerra de Menezes para um debate público. Bezerra de Menezes então pondera e reflete assim: irmão, se é que te posso chamar assim, e o indivíduo assente afirmativamente, diz: se o senhor me trouxer aqui um único infeliz que o materialismo tenha devolvido a alegria de viver, se o senhor trouxer aqui um desafortunado que perdeu seus entes queridos, seu patrimônio, perdeu tudo, e que o materialismo tenha lhe restituído a alegria de viver e continuar vivo, se o senhor me trouxer aqui um daqueles irmãos que de berço são mudos, cegos ou paralíticos, e que o materialismo tenha lhes garantido coragem e resignação para enfrentar as vicissitudes da vida. Se o Senhor me trouxer aqui um único irmão nosso, desafortunado e infeliz, desafortunado da vida, que tenha se reerguido e prosseguido com confiança e esperança, se o Senhor me trouxer aqui uma única dessas pessoas que o materialismo tenha entregado essa esperança, então irei sim ao debate com o Senhor. E essa pessoa então permanece em silêncio. O espiritismo é o verdadeiro antagonista do materialismo. O materialismo ele está com força total no século XIX, em especial porque situações se repetiram e que deram lugar ao fortalecimento da corrente materialista. Uma dessas situações é a incredulidade gerada pela fé cega, quando a religião se contrapôs à ciência. Muito se disseminou dessa incredulidade. A doutrina espírita ou o espiritismo propõe uma visão nova, propõe o uso da fé raciocinada, propõe o uso dessa razão iluminada, que é conjugar inteligência e raciocínio com sentimentos. Porque o uso do raciocínio e inteligência dissociados do sentimento leva ao materialismo e ao egoísmo. Por outro lado, a doutrina espírita ou o espiritismo promove a busca pela fé raciocinada, que é unir razão e inteligência ao sentimento. O materialismo, então, até mesmo nos tempos atuais, nós vemos um fortalecimento do materialismo.
Então, Allan Kardec, há 160 anos atrás, já previa que o fortalecimento de uma corrente materialista tem consequências nefastas para a sociedade. No livro Obras Póstumas, Allan Kardec prediz a situação da transição planetária como um momento de fortalecimento do materialismo, em que fenômenos como o suicídio e a loucura, compreendendo a loucura todos os distúrbios psíquicos, poderiam gerar consequências graves, suicídio até mesmo em crianças. Ora, se não é isso que infelizmente vemos nos dias atuais, um grande vazio existencial. A doutrina espírita ou o espiritismo promove a busca por esse sentido, preenche o vazio espiritual, vazio existencial, que muitas pessoas se veem acometidas disso. É o fortalecimento do materialismo que decorre egoísmo, angústia e esse vazio existencial. Isso já ponderado por Allan Kardec quando da sua codificação no século XIX. Então, Allan Kardec coloca em contraponto essas duas visões de mundo, materialismo e espiritismo, dizendo assim: demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Ousaríeis chamar a isso de um mal? A doutrina espírita, então, traz a existência e a imortalidade da alma, pluralidade das existências corporais, lei de causa e efeito, os preceitos de amor, paz, de amor, caridade. Por outro lado, o que traz o materialismo? Duas doutrinas se defrontam, refere-se aqui a Allan Kardec. Uma a que nega o futuro, outra que lhe proclama e prova a existência. O materialismo, então, nega o futuro, diz existir apenas a vida material e corporal. Que há de mensagem consoladora ou de esperança nisso? Uma que nada explica, outra que explica tudo e que por isso se dirige à razão. Reforçando aqui o uso dessa razão, dessa fé raciocinada, dessa razão iluminada. Emmanuel tem um conceito muito interessante de fé. Fé como aquela verdadeira confiança em Deus, aquela entrega. Vou me referir aqui a esse conceito. Uma que é a sanção do egoísmo, o materialismo. Outra que oferece base à justiça, à caridade, ao amor ao próximo. A primeira somente mostra o presente e aniquila toda a esperança. A segunda consola e desvenda o vasto campo do futuro. Qual a mais perniciosa? Não se pode negar que o materialismo tem consequências nefastas e é sim a mais perniciosa. Então, essas são algumas ponderações, meus irmãos, sobre esse contraponto espiritismo e materialismo. Gostaria de finalizar aqui com um conceito a que me referi, de Emmanuel, em que ele diz: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus.
Certeza essa que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Fé é sentimento. O uso da fé associada à razão iluminada, fé essa raciocinada, é a que promove e busca o espiritismo. Que possamos nos preencher de todas essas verdades e conseguir contrapor ao materialismo. Que a paz do Cristo seja conosco hoje e sempre. Que assim seja.